Então, galera, vamos verificar um documento agora que é um documento importantíssimo dentro do cangaço, mas que a gente não vê em lugar nenhum, né? Que é um relatório da Faculdade de Direito do Recife, uma comissão acadêmica Coronel Lucena. Quem não sabe, Coronel Lucena era coronel alagoano que foi o responsável pelo ataque de Angico. Ele era superior do tenente Bezerra na época e ele era coronel do 2º Batalhão de Alagoas. O que ele está fazendo, né, dentro da Faculdade de Direito do Recife? Se ele era lotado em Alagoas, a gente não sabe, mas essa comissão foi feita a toque de caixa, né? 5 dias úteis depois do ocorrido em Angico, aí você vê que tem uma comissão formada rapidamente em outro estado, né? Sobre comando do interventor de Recife. O interventor era nomeado, não era eleito, né? Nomeado pelo ditador Getúlio Vargas. Aqui esse relatório é apresentado ao senhor professor Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, interventor federal em Pernambuco, sob os auspícios de cujo governo a comissão estudantina Coronel Lucena realizou uma viagem de observação e pesquisa na zona sertaneja assolada pelo banditismo. Então, galera, a gente vê que aqui tem mais uma. Os estudantes da Comissão Acadêmica Coronel Lucena, agradecemos, orientado, noção do governo de Vossa Excelência, quer dizer que houve o aval do governo de Pernambuco, assim como o aval do governo de Alagoas, os interventores, forças máximas políticas da região, e aqui está a assinatura registrada do José Lucena de Albuquerque Maranhão, cujo nome é dado a essa comissão, né? Isso aí é uma estranheza muito grande, porque não dá para entender como que em 4 dias eles montaram essa comissão com Valdencouque Vanderlei, Alfredo Pessoa de Lima, Elísio Caribé, Décio de Souza Valença, pai de Alceu Valença, Plínio de Souza e Haroldo de Melo. O presidente Valdencouque Vanderlei era um policial torturador, dizem, né? Aqui a gente vê a súmula, né? Que ele sai no dia 4/8, que é uma semana depois de Angico, 5 dias úteis, viagem, Parará, onde é que eles vão, né? Aqui tem a súmula do que eles fizeram. E é muito interessante você ver que eles foram também para Angicos, né? Inspeção do local do combate, sepultamento dos bandidos. Galera, a gente vê aqui que os bandidos foram sepultados em Angico. Muito estranho. Estudos realizados, conforme frisou o doutor Lages Filho, corroborando, aliás, o nosso pensamento, as cabeças dos bandidos não seriam por si só elementos bastantes a um estudo como esse a que nós propunhamos. Atentos mesmo os fundamentos físico-psíquicos da moderna antropologia criminal, fora preciso para que colhêssemos dados completos e esclarecedores. Não só a presença de todo o corpo do bandido examinado, mas ainda o relato detalhado da sua vida, Como fossem, porém, sobejamente conhecidos os principais fatos e numerosíssimos crimes do mais perverso dos bandidos. Então, galera, a gente vê que eles não têm certeza de nada, né? Porque não tem o corpo, mas de qualquer maneira eles falam assim: o laudo médico do Dr. Lages Filho nos pareceu uma peça verdadeiramente científica. Como que pode ser verdadeiramente científica se não existe o corpo para acabar a perícia? Eles mesmos falaram isso no parágrafo anterior. Ainda sobre a microcefalia evidente em Lampião, índice segundo os autores de idiotia ou imbecilidade, não nos parece, e já o dissemos a Lures, seja este o primeiro caso de pequenos crânios servindo de repositório a refinadas e satânicas inteligências de criminosos. Seria apenas a hora de aceitarmos um outro aspecto da microcefalia, quando mais não fosse para levarmos na conta devida as transformações profundas que sobre o tipo brasileiro do Nordeste efetuam a mestiçagem, o clima, as doenças, os flagelos de toda espécie, o afastamento de civilização, o encéfalo de Virgolino
também não se prestou a um exame feliz, dado que os ferimentos recebidos no crânio e o retardamento de processos de conservação resultaram na sua fácil decomposição. Em outras palavras, eles ficam sem saber como explicar, né, a microcefalia evidente em Lampião. Inclusive, todos os pesquisadores tradicionais do cangaço ignoram o que disse aqui o Lages Filho, que foi o perito que examinou essa cabeça, e que essa cabeça aí é considerada por todos esses pesquisadores aí do cangaço tradicionais como sendo a verdadeira cabeça de Lampião. Então aqui o Lages Filho está nos informando que Lampião tinha uma microcefalia evidente. Galera, inacreditável essa história aí da microcefalia. E tem mais, hein? Eu vou ler para vocês um outro dado aqui sobre Virgulino, que vai estarrecer todos vocês, porque foi descoberto também aqui nessa palestra do Dr. Lages Filho, dada alguns dias depois de Angico, né, as cabeças ainda estavam lá no necrotério, né, aparece uma foto com essa turma aí da comissão Lucena examinando as cabeças, e aí o Dr. Lages Filho desperta a nossa atenção, só voltando ao relatório, para a profunda assimetria das orelhas de Virgulino. A esquerda se projeta em direção diferente e evidentemente maior do que a direita, que foge à porção lateral do occipital. E o tipo conhecido na antropologia afirma o mestre por orelhas de Brainville. Os dentes pequeninos, se bem que regularmente implantados nas arcadas maxilares, constituem um outro índice de degenerância física. Além da microdentia, é fácil constatar a abobada palatina em ogiva, a proeminência das arcadas zigométricas, o parco desenvolvimento dos pelos. Vamos parar por aí. O parco desenvolvimento dos pelos significa que o Virgulino não tinha barba, né? Se tinha barba, a barba rala. E aqui nós vemos que o Lampião, em várias fotos do Benjamin Abraão e no filme, ele era barbudo, né? Ele tinha uma barba por fazer, em outras ele estava com a barba grande porque diz que ele estava de luto, né? Isso é tudo coisa do Benjamin. Como é que ele tem parcos pelos, né? Parco quer dizer que quase não tem nenhum, né? É uma coisa inacreditável que a gente está vendo isso, galera. E eu estou vendo aqui que nós vamos entrar agora onde o covil em que foram abatidas as feras humanas. Vou deixar para vocês lerem aqui. Parece incrível que um choque em local daquela natureza não redundasse em completa destruição das duas forças em combate. Pô, mas como é que pode ser isso aqui, um relatório, Coronel Lucena, que ele sabe muito bem que aquilo ali foi emboscada, né? Que aquilo ali pegaram os bandidos de surpresa. Como é que é incrível que não teve um redundasse em completa destruição se foi uma emboscada das duas forças? Entendeu? Existe tanta contradição nisso aí que puta que pariu, né? Aí ele fala assim: leito seco de um riacho, pedregulho e penhascos hostis, os homens da brava polícia de Alagoas rastejaram as caladas matinais, não se deixando pressentir. Na madrugada chuvosa, nem pelo próprio cachorro de Lampião. Quer dizer, o leito seco do rio, e logo na próxima sentença é na madrugada chuvosa. Tá aí, galera. Só para vocês verem que esse documento aí é um documento oficial e também, né, bate de frente com tudo aquilo, aqueles livros todos que foram escritos sobre o cangaço com os grandes pesquisadores Antônio Amauri, Frederico Perambulano e todos os outros aí que escreveram sobre a morte de Lampião, né? Vem um relatório oficial do governo de Pernambuco, do governo de Sergipe, assinado por grandes magistrados e grandes figuras históricas, e temos essa palhaçada aqui. Galera, vamos parar aqui um pouquinho só para dar uma refletida nesse documento aí do cangaço lampiônico, um documento oficial com altas patentes, né, do governo, interventores federais, que eram os governadores nomeados pelo ditador Getúlio Vargas,
polícia, alta patente, Coronel Lucena, aquele Vanderlei Van der Kolk, também um policial de alta patente, figuras de professores de direito da Faculdade de Direito de Recife, pessoas esclarecidas, educadas e com grande influência política, grande influência policial, etc. e tal. E esse documento não traz nada, né, absolutamente nada de legal dentro dele. Não existe nenhuma perícia forense, fora de Lages Filho, né? Mas eles foram ver lá os corpos, etc. e tal, enterrar os corpos em Angico. Não tiraram uma mísera foto desses corpos. Não levaram um médico legista para fazer uma perícia, né? Naqueles corpos que ficaram lá em Angico. Quer dizer, fizeram absolutamente nada do qual eles são especialistas em fazer, né, galera? A polícia tem que abrir inquérito, os advogados têm que ver né, tem que certificar-se de que o procedimento legal está sendo seguido, né? E nada disso ocorreu nesse caso aí, desse documento oficial do governo de Pernambuco e do governo de Alagoas, assinado pelo Coronel Lucena e por outros magistrados, etc. e tal, mas você vê, a mão de ferro da ditadura Vargas não permitiria, né, que alguém se metesse ali naquele conluio, que isso é um conluio, porque tanto que é um documento que é arquivado, que é escondido, que nunca é trazido à luz do dia. Só recentemente que apareceu esse documento aí no canal do YouTube, cujo interesse não era mostrar isso que eu estou mostrando aqui, mas o interesse é dizer que os corpos, 11 corpos, foram enterrados em Angico como